parece importante, de modo a entender o presente e 2026 no Brasil, não sei se você... Então, vou lhe chamar de você, obrigado. Não sei se você concordaria comigo, Tony, a professora Ângela e o Pedro também. É que essa descrição que você faz é muito claramente uma descrição bastante característica de ações da CIA e do FBI. É assim que eles agem. Quer dizer, a estratégia básica é essa. Quer dizer, é criar esses dossiês. Por exemplo, ao que parece, o presidente Trump, há dossiês contra ele, o que torna, em alguns casos específicos e muito sensíveis, a ação do presidente Trump praticamente uma ação de puro ventríloco e marionete. Ele pode até ter uma aparência de poder, mas ele está muito... Há dossiês contra o presidente Trump em relação ao caso do Epstein, que colocam o presidente Trump numa posição quase que de total incapacidade de agir de maneira autônoma. Então é um tipo de ação muito característica, muito compreensível, que haja a presença da CIA e da FBI. Eu aproveito aqui, Tony, para fazer um meia-culpa, professora Ângela. Lá atrás, a primeira pessoa que eu saiba que chamou atenção para a possível presença da CIA nas ações da Lava Jato foi a filósofa Marilena Chaui. Foi. Quando a Lava Jato parecia inquestionável. Eu confesso, professora Ângela, que quando ela falou isso pela primeira vez, eu tive a mesma reação ao escutar o Tony Garcia pela primeira vez. Eu disse, não, peraí, mas também já é demais, não é possível. Teoria da conspiração, né? Teoria da conspiração. Porque é absurdo demais. Mas como é que esse absurdo foi possível? E como é que esse absurdo pode retornar? Porque acho que a lição, primeiro de novo, Tony, dizer que nós nos sentimos muito agradecidos pela sua coragem de, depois de tanto tempo, vir à tona, assim que foi possível, e revelar, porque você está dizendo com todas as palavras. Eu gravei pessoas da minha confiança. Não é agradável para você reconhecê-lo. Acho que não! Não, claro, não, justamente. Não, justamente. Então, nós nos sentimos agradecidos por você dizê-lo de maneira tão absolutamente transparente e clara, dizendo, olha, eu fiz isto, mas eu fiz isto porque tinha uma espada de Damocles sobre o meu pescoço o tempo todo, e essa espada de Damocles se chamava Sérgio Moro. Agora, Tony, isso pode acontecer de novo no Brasil. Isso eu quero propor. Porque, veja, o Sérgio Moro só pode agir como agiu porque ele foi endeusado. Você concorda comigo, Tony? Sim. Ele foi endeusado por quem? Pela mídia corporativa. Por quê? Mas ele também chantageou a mídia, é para você saber. Também? Então, vamos parar. Ele chantageou a Globo. Ele chantageou a Globo, que tinha uma casa em Paraty, né? Em Paraty, isso, aquele outro, ele chantageou a Globo, começou ali. Porque a minha intuição... Pegou antagonista. A minha intuição, Tony, a minha intuição é que o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, a República de Curitiba só foram possíveis, em primeiro lugar, se nós lembrarmos das manifestações de junho de 2013, aquela coisa confusa, difícil de compreender, no final das manifestações surgiu um cartaz que era contra a PEC 37. Vocês lembram disso? O que era a PEC 37? Era uma proposta de emenda constitucional de um deputado do PT do Maranhão. À época, havia muitos procuradores, como o futuro Deltan Dallagnol, que verdadeiramente abusavam do seu poder. E era uma PEC que limitaria o poder de investigação do Ministério Público. No Congresso se considerava que seria uma PEC aprovada com grande facilidade. No final das manifestações de junho, o verdadeiro resultado concreto das manifestações de junho foi a rejeição praticamente unânime da PEC 37. Sem a rejeição da PEC 37, Deltan Dallagnol não seria possível. Isso é bem importante. E me parece, Tony, que o fundo que pode se repetir é a elite e as forças econômicas poderosas do país apoiarem qualquer força que pareça capaz de evitar o mínimo avanço significativo das forças populares. Então, me parece que o apoio que foi dado ao Moro, eu vejo em alguma medida, como diz a música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo em alguma medida o cerco, a blindagem que ele teve da mídia corporativa, eu vejo algo similar no Tarcísio de Freitas. É uma coisa um pouco patológica de uma elite que não é capaz de aceitar. E, de novo, Tony, Pedro, professora Ângela, se alguém me disser que o Partido dos Trabalhadores, no poder,
age como um partido de esquerda, não tem nenhuma noção do que está dizendo. O PT não age como um partido de esquerda no poder, até porque a correlação de forças não permite. O que eu quero dizer, Tony, é que outro Sérgio Moro pode surgir se nós não tocarmos o dedo na ferida. Sérgio Moro só foi possível porque ele foi visto como um instrumento para derrotar o PT. Você concordaria com essa ideia, Tony? Lógico, e veja, ele só não chegou à presidência porque veio a Vaza Jato. Se não veio a Vaza Jato, ele era presidente do Brasil. É verdade. O Lula teria continuado preso, né? O Lula estaria preso até hoje. Até hoje estaria preso. Sabe, ele seria presidente, estaria reeleito, ele estaria tudo, não teria Bolsonaro, mas teria ele. E seria um Nayib Bukele brasileiro, não é isso? Hã? Seria um Bukele brasileiro. Um Nayib Bukele brasileiro. É o perfeito, é aquele que ia fazer um monte de cadeia, ia jogar todo mundo lá dentro, não ia ter. A lei era ele ia fazer aquele estado policialesco que ele gosta. Eu sei como ele funciona. Ele só não foi presidente por causa da Vaza Jato. Eu falei até um dia, uma vez, se fosse o presidente Lula, entendeu? Eu iria dar o benefício, né, do perdão pro hacker. Porque se não fosse ele, é verdade, se sou presidente, sou Lula, o primeiro cara que eu ia perdoar era o hacker. Se não fosse ele, não interessa que foi legal. Se não fosse ele trazer aquilo, o Moro era presidente do país. Ele tinha 67% de aceitação, de voto, de tudo. Hoje ele tem 63% de rejeição. Hoje nem a direita gosta dele, nem a esquerda, ele é um bandido. Mas ele consegue 30% de voto aqui no Paraná para se eleger senador. Ele consegue aqui, ele não consegue em outro lugar. Tanto é que quando ele saiu para presidente, todo mundo achava que ele ia ser o cara, a Vaza Jato destruiu ele. Aí o que acontece, a nossa elite? Aí começou a testar nome, né? Como o Luciano Huck, como esse, como aquele outro. Aí a Globo começou a querer botar alguém em terceira via, tal. Quando não conseguiram, entendeu? Aí queriam se livrar do Bolsonaro, queriam se livrar de tudo, né? Aí começaram a fazer a coisa o inverso para poder olhar o processo do presidente Lula, né, com o devido respeito legal, jurídico, né, aonde que absolveu, ele concorreu e ganhou a eleição. Só que, professor e professora e Pedro, a gente tem que tomar... Eu entendo de política, eu vivi isso daqui faz 40 e tantos anos que eu conheço política, então eu posso te falar. E eu também conheço a Faria Lima, conheço essa gente toda. Tá? Eles têm hoje um projeto de poder em torno do Tarcísio. Claro. A campanha do Flávio Bolsonaro, sabe, é aquele coelho para todo mundo ir atrás dele, fazer tal, e lá no final, né? Ele sai fora, entendeu? Porque ele não vai conseguir ninguém, ele sabe que tem rejeição enorme, tem isso daqui. E aí o que acontece? Aí a mídia, né, fecha com o Tarcísio, aí o status quo fecha com o Tarcísio, tal, vão tirar todos os partidos de centro do Lula, deixar ele isolado à esquerda, entendeu? E fazer repetir aqui no Brasil, com a ajuda dos Estados Unidos, tal, fazer repetir aqui no Brasil, né, o que aconteceu no Chile agora, que aconteceu isso aí. Pois é, Tony, exatamente nesse ponto eu queria perguntar para você e para o professor João César também. Me parece que essa tentativa de queimar o PT, de queimar o Lula, já, quer dizer, ela nunca saiu, né, de cartaz, mas agora, exatamente entre ontem e hoje, isso ficou muito claro como, né, a tentativa de jogar nas costas do governo, do PT, um acordão que teria viabilizado a aprovação da dosimetria no Senado, né? E me parece que o presidente Lula, a ficha dele foi rápida, tanto que teve uma entrevista coletiva hoje cedo, e a primeira pergunta que foi feita, a primeira resposta que ele deu é: eu vou vetar o projeto da dosimetria assim que chegar sobre a minha mesa. E mesmo assim, a mídia corporativa, sempre ela, né, continua falando que, bom, não se sabe bem, o presidente Lula disse que pode votar, que vai votar. Ou seja, continua distribuindo ruído e tentando intensificar a fake news.